Fala pessoal, estamos iniciando aqui mais um Papo Massa Podcast. Pastor Rodrigo aqui, Maico aqui. estamos dando início aí, né, mais um episódio do nosso Papo Massa Podcast. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu já queria fazer menção aos nossos parceiros, né? Nossos parceiros que têm aqui nos ajudado com o projeto, né? Nós temos aqui como parceiro, você vai ver ao longo aí do episódio, passando aqui na tela, né? Fabi Moda Cristã, nós temos aí Carol Semi Joias, nós temos Tamires Paper Design, né? São todos assim excelentes profissionais. Procure aí, né? Vai aparecer aí, né, na descrição do vídeo. Você vai poder acessar aí o Instagram, as redes sociais, né, desses parceiros. Então, nós estamos aqui hoje, né, com um convidado, né, Jefferson, Jefferson Grijó, né? Jefferson é pós-doutor pela PUC São Paulo, é doutor em teologia pela PUC Rio, professor de filosofia e pesquisador da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e escritor, né? Tá aí o Jefferson. Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, estamos aqui. Isso aí. A gente vai contar hoje um pouquinho da história, né? Dele, de vida e tudo mais. E a gente vai começar com você falando, né? Sobre você, falando quem é o Jefferson. Fala um pouquinho. Quem é o Jefferson? Quem é Quem Jefferson é o Grijó? Jefferson? Bom, é, Jefferson é uma pessoa que vai emergir da periferia de Viana, né? Vai estudar na escola pública e com muita dificuldade nessa faixa etária comum de periferia e que na adolescência, a juventude já está trabalhando. E nessa fase também tem um encontro com a religião, com o pentecostalismo, mais preciso da Igreja Evangélica Quadrangular. E nessa fase já no ensino médio, né, começa a nascer um sonho de ser pastor, querer ser pastor. E aí vai estudar teologia, sai do ensino médio, vai direto cursar o curso de teologia para seguir o sonho de ser um pastor, né? Então Jefferson, o Jefferson hoje, né, é pós-doutor, doutor, né, começou então a sua trajetória na escola pública, né, na escola pública, né, da periferia de Viana, é isso? Então, Isso. E com muita dificuldade financeira na família, já trabalhava em oficina há 12, 13 anos de idade. E aos 15 anos de idade já trabalhava já registrado, né? CLT, já trabalhava registrado já. E é um momento que no Brasil, no ensino médio, que nós temos uma grande fuga dos jovens, né? Do ensino médio, uma grande invasão escolar. E nesse momento também eu passei por esse momento de pensar, vou só trabalhar para manter as atividades financeiras da vida, da família. Mas eu falei, não, eu não vou parar de estudar, porque se eu parar de estudar vai ser isso Mais mesmo, difícil, né? mais difícil. E aí eu comecei a estudar no estudo noturno, né, em Viana, e trabalhava durante o dia em oficina, e à noite eu ia para a escola, mesmo cansado, com sono, eu não parei de estudar. Continuei estudando ali no ensino médio, não abandonei. e como nasceu assim, é, como você planejou, na verdade, se tornar hoje um professor? Na verdade, eu não planejei, eu nunca imaginei isso na minha vida, ser um professor. Voltando um pouquinho na infância, né? Eu nunca fui um aluno bom, um bom aluno, né? Aquele Isso aluno. é bom falar isso aí, porque às vezes muitas pessoas pensam isso aí, almeja algo e vai totalmente diferente. E alguns falam que não, hoje você é professor, mas ninguém tem essa dificuldade. Poxa, eu não tenho, vamos supor, a inteligência, algo para ser isso. Como é que foi? Então, eu nunca fui um bom aluno, sempre fiz o básico ali, passar de ano, aquela coisa toda, nada de se destacar, sempre muito tímido mesmo, até hoje sou muito tímido. Eu encontro assim com a religião, sempre quis falar, mas com muita dificuldade. Eu chegou a um ponto
que nessas viagens missionárias da igreja, eu encontrei um ponto que eu não tinha respostas para algumas coisas, né? Coisas simples, né? Coisas da teologia, da filosofia, e que eu não tinha respostas para dizer. Eu falei, poxa, o único caminho vai ser estudar. E aí, já na fase, já acho que já com 25 anos de idade, eu fiz o caminho de volta e entrei na faculdade. Tá, mas quando você fala aí os pontos que você não achava, você pode dar um exemplo mais ou menos desses pontos que você tinha dúvida? É, por exemplo, textos contraditórios, tipo assim, na Bíblia, tipo assim, uma religião fala uma coisa, uma denominação fala Isso é outra. Então, assim, eu falava, mas qual que está certo, qual que está errado? Eu não conseguia encontrar uma resposta única. Então eu falei, o caminho é estudar para ter resposta. Uma outra coisa importante é de se destacar, é, muitos dos jovens cristãos, pentecostais principalmente, eles são crentes na adolescência, na juventude, mas quando eles vão ingressar na universidade, eles meio que perdem a fé. Se afastam da espiritualidade, aquilo já não importa mais. E eu tinha esse intuito, eu falei, eu vou estudar para poder dialogar com esse público, para conseguir conversar com eles, porque se tornava muito evidente o que o professor falava na universidade, o que o professor fala na escola, já não tem mais importância o que a pastora fala, o que o pastor fala, o que o líder fala. Ou seja, aquele conhecimento secular, que é importante e é muito importante, ele se tornou uma verdade absoluta. Ele é uma verdade, mas ele não é uma verdade absoluta, sobretudo que a fé, a espiritualidade, a essência, é ontológica do ser humano e faz importante. Né? Isso. Mas você falando aí agora que, tipo assim, a dificuldade, né, para os jovens, você teve esse mesmo pensamento quando você entrou na faculdade? De, tipo assim, que nem você tá falando, quando entra na faculdade, né, a galera um pouco se distancia, conhece, querendo ou não, outras pessoas ali. Você acha que isso atrapalha os jovens de hoje? Ou que você entrou na faculdade, você era jovem? Sim, deixa eu dar um exemplo. Hum, A pessoa entra no curso de Direito, ela continua evangélica, continua católica. sim. A pessoa entra no curso de Medicina, você vai no consultório, você vê, as pessoas não têm problema com isso, você vê no carro. Mas quando entra na faculdade de Teologia, de Filosofia, as pessoas que vão estudar aquilo são as pessoas que perdem a fé. Por quê? Porque você aprende a questionar a fé, você aprende a ver, você começa a ver o processo da construção dos textos bíblicos, o processo histórico das religiões, e muitas pessoas não conseguem manter aquele romantismo, aquela coisa romântica que ela tinha, né, com a religião, porque era uma coisa um pouco superficial. O que fez a diferença na minha vida, que eu acho que fez a diferença? Foi a minha experiência, né? Ou seja, o pentecostalismo, ele proporciona essa experiência as pessoas que dele fazem parte, essa experiência com o Espírito, essa experiência do manifestar, e talvez isso tenha sido assim o ponto que me deixou ali constante ali no estudo e também com a espiritualidade. Entendi. Mas, que nem se falando aí, quando entra na parte da teologia, pra você foi a mesma coisa então também, pastor? Você teve, querendo ou não, pra você se formar, você tem que fazer isso. Se vocês têm quer dizer, algumas perguntas, vamos supor, poxa, isso aqui que todo mundo fala, A gente sempre se questiona, né? A gente sempre se questiona, a gente sempre se depara com algo que você não tem a resposta exata para aquilo. E você vai se questionar, né? entendi. Você vai se questionar e você vai questionar também aquilo que você tá lendo, aquilo que você está estudando. Você vai sempre ter um questionamento. Entendi. Vai sempre gerar dúvida, né? E isso, como é que isso é sanado? Estudando. Entendi. Deixa eu dar um exemplo para você, Marco. Por exemplo, antes de estudar, eu pegava, por exemplo, o Evangelho de Marcos, que é considerado um dos primeiros a ser escrito aí. Eu entendia que Jesus estava fazendo um milagre ali, Caná da Galileia, por exemplo, e alguém estava registrando aquilo ali. Não. E depois eu descobri que aquilo ali foi escrito 60 anos depois. Imagina alguém narrando esse bate-papo nosso aqui 50 anos depois. Então, assim, você começa, nossa, mas eu pensava que era, né, ao vivo. Não era. Então, são coisas, assim, simples, mas que a gente vai, assim, desconstruindo algumas coisas históricas. Muitas coisas que tem no texto bíblico já tinha em outras religiões também, em outros povos, e a gente pensa que é a exclusividade do cristianismo. Então, essas coisas, muitas pessoas não estão prontas para esse tipo de conhecimento, e aí que acaba. Quando entra o conhecimento filosófico, então, é que o negócio desanda um pouco. Então, ó, pós-doutor, doutor em teologia, pós-doutor e doutor em teologia. Como é a pergunta que não quer calar, né? Como então nasceu
né, é esse interesse pela filosofia. Isso. Porque é, teologia e filosofia bate de frente aí, né? Bate de frente aí, né? Como é que nasceu esse interesse pela teologia e pela filosofia ao mesmo tempo aí? Tá, primeiro vamos tentar entender o que é cada um. O que é a teologia, né? A teologia seria o estudo, não ter o estudo de Deus como né, a tradução própria do texto, na etimologia da palavra, mas seria o estudo de Deus, das coisas de Deus, Theos, né? Logo. E a filosofia, o que é a filosofia, né? A filosofia, a etimologia da palavra é amor ao conhecimento, básico. Mas o que é na essência isso? Como nasce um e o outro? A teologia cristã, sobretudo, nós temos teologia em várias religiões, não estou falando de teologia cristã, ela nasce justamente para sistematizar, para poder organizar, até mesmo a Bíblia. Aí você pergunta, poxa, mas que tipo de questionamento pode ter na teologia que pode desviar uma pessoa? Vamos usar esse termo que é popular, né? Por exemplo, para você entender que os livros da Bíblia que estão ali, se você pegar, por exemplo, Filipenses, se você pegar Tessalonicenses ou Apocalipse, tudo isso foi colocado ali por voto. Cara, como assim? Colocado por voto? É concílio. Ele dizia concílio, reunião da igreja. Esse entra, esse não entra. Mas aí você. São esse tipo de coisa que às vezes que a pessoa não tem o conhecimento, que ao se encontrar com isso, ela pode se questionar. Tipo assim, ela não tem maturidade para entender isso, né? Não, mas aí você falou, era voto, vamos supor, a pessoa, estão lá na igreja, votar, vamos colocar esse livro, foi isso que aconteceu? Exatamente. A Tivemos questão, vários conceitos na história da a teologia. questão do cano, né? Cano, isso, Do tipo cano. assim. Mas é só um exemplo para a gente não entrar. Eu acho que não é o objetivo, né? Tipo assim, só para a gente entender como que esse tipo de conhecimento ele pode, dependendo por quem for ministrado, ele pode levar para um outro caminho de não ser tão relevante e ajudar a igreja. Quando a pergunta que você me fez é para dialogar essas duas disciplinas, a, a filosofia ela nasce na Grécia Antiga com o intuito de as pessoas começaram a viver, daqui a pouco nasce, vive, vai reproduzir, vai se alimentar e vai morrer. As pessoas, cara, mas como começou tudo isso? Como começa a vida? É uma pergunta filosófica. O que é a vida? O que tem depois aqui? Tem alguma coisa depois aqui? Quem criou você? Poxa, mas quem criou todas as coisas? Ah, beleza, foi o Deus, aí vamos pegar, sei lá, pega qualquer Deus grego, aí foi Apolo, por exemplo, um exemplo, né? Ou qualquer um outro Deus, mas quem criou esse outro Deus? Né? Ou seja, para tudo que existe, precisa ter algo que existiu primeiro. Sim. Né? Ou seja, para tudo que se move, você tem que ter o primeiro motor. Então, como que surge isso? São as respostas, são as perguntas filosóficas que você tem. E aí você vai ter a mitologia grega, que vai ter um amplo questionamento sobre isso. E aí depois você vai ter os filósofos que vão se afastar um pouquinho dessa filosofia grega. E aí os caras vão começar a trazer teorias, né? Ah, nós somos a partir do ar, da água, do fogo, nós somos elementos assim. E vão começar a trazer várias teorias para tentar dar uma resposta. Então a filosofia ela surge com esse intuito de dar resposta. Mas a filosofia ela não para na resposta. Quando ela encontra um objeto, ela parte para a sequência de continuar buscando os seus interesses. Então dessa forma ela sempre vai buscar. Mas a filosofia, sobretudo, ela busca entender a vida e viver uma vida boa, viver uma vida feliz, busca a felicidade. Ou seja, qual é o objetivo da filosofia? Você ter uma vida boa. Você ter uma vida feliz. Seria esse o objetivo supremo da filosofia. Que felicidade no grego é isso, ou seja, é a vida boa. Mas antes de continuarmos aqui no nosso desenvolvimento, Jefferson também é professor, nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco, sobre as salas de aulas, mas Jefferson também, pessoal, é escritor. E aqui tem alguns exemplos, né? De alguns dos seus exemplares de livro que já escreveu. Gostaria que você falasse um pouco sobre. Então, o Brasil, a população lê pouco, né? Lê pouco, né? E comigo não foi diferente. Você acredita que eu comecei a ler o primeiro livro que eu comprei aos 22 anos de idade? Meu Deus. Eu consegui ler um só. Então, eu comprei o primeiro livro aos 22 anos de idade. Só que tem uma característica minha, que eu acho, que aquilo que eu começo, eu gosto de ir bem à frente, né? Eu não gosto de parar por ali. Então, assim,
eu comecei a ler, depois começou a ter vontade de ser um autor também, né? Um A- escritor. Esse negócio de começar e ir bem além, eu acho assim, que eu penso que é um problema, não sei se é um problema do brasileiro em si, né? Começar algo e terminar pelo meio do caminho, né? Então, aí eu li o primeiro livro, me apaixonei pela leitura, gostei muito. Depois continuei comprando, investindo, comprando livros, né? E isso aí, né, me ajudava também nas pregações, quando eu pregava nas igrejas, falava, né? Nas palestras, ajudou bastante. E aí, né, durante uma dessas falas, acho que em 2009, surgiu a vontade de fazer o primeiro livro, o primeiro livreto. E nessa época, é importante dizer, Apresenta ele aí. Qual que é é, o seu livro? foi esse aqui, ó. Né? Esse aqui. Ele se entregou, também me entregarei. Tá? Foi em 2009. E aí, é importante deixar sempre atento aqui que eu fazia isso paralelo às atividades comuns de um jovem de periferia. Eu trabalhava na oficina esse tempo. Né? Trabalhava na oficina e eu, quando fizemos a produção... Ô, gente, Jefferson era pintor. É, Jefferson era pintor automotivo, tá? e aí nessa forma, mas sempre sonhando, sempre ali trabalhando na oficina. E a gente na época usava muito os jornais impressos. Né? Hoje nem tem mais, acho que a galera de hoje nem sabe mais o que é isso. Não, Né? usa, tem um rolo de papel específico pra Então, isso hoje. Rolo? E, Papel. Ah, tá. e eu gostava muito de ler. Eu tinha um parceiro que não aguentava e falava: nossa, esse cara lê o tempo todo. Eu ia colocar uma fita ali com o jornal, eu parava na notícia, eu ficava lendo a notícia, eu ficava ali guardando alguns jornais que eu achava interessante. E eu gostava da leitura. E aí eu fiz esse primeiro livro. Eu lembro que eu fui todo animado para vender, né, para os colegas do trabalho. O dono da empresa comprou, o gerente comprou. E depois de um tempo, um dos meus companheiros de trabalho chegou assim meio que rindo e falou assim: rapaz, eu achei um livro, sei lá, na lata de lixo. Meu Deus. Caraca. É um baque, né? Assim, rapaz, um livro, sei lá, na lata de lixo. Eu falei: rapaz. O cara comprou só pra não deixar vocês sem graça, jogou Fica na sem lata graça, do só pra dar lixo. aquela moral, né, velho? E aí Tá ligado? foi, né? Foi assim, da mesma forma, e esse tempo passou e eu vi necessidade de continuar estudando. E como você disse, começar, né? E você me perguntou se ser professor. Eu ainda trabalho na oficina, eu na graduação ainda de teologia, fui fazer o curso, estava estudando lá. E eu era um aluno, assim, bem discreto, a turma de pessoas bem à frente do meu intelecto, bem capacitada. E quando chegou para fazer o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso lá, da faculdade Unido de Vitória, o meu TCC em 2014 foi o único a ter nota máxima na faculdade, né? E isso nem eu acreditei. O único 10 da É. faculdade. Eu me lembro que na época, em 2012, eu retornei a trabalhar na oficina para manter o custo, para poder pagar. Então eu trabalhava durante o dia, pintando o dia todo na oficina, e à noite eu ia de moto para Vitória, né? 20 quilômetros, ia e voltava. E no dia que o coordenador chegou, aí eu estudava no dia 1, estudava pela manhã, no início da faculdade, era um tempo bacana. Quando eu precisei trabalhar, eu precisei transferir o curso para noturno, e estudava até 10 horas da noite, 10 e 15. E aí quando terminou, que o coordenador chegou: olha pessoal, terminamos aqui o TCC, todo mundo avaliado, e nós só tivemos um 10 esse ano na faculdade. E esse aluno Meu é do Deus. noturno, Você tá né? doido. E eu queria parabenizar esse aluno que ele está aqui. Esse aluno é o Jefferson. Quase Oh. eu falei: quem é o Jefferson? Nossa. Nem eu acreditei. E assim, não é prepotência, é que realmente, né, eu não tive o preparo no ensino fundamental e médio para porque- ser um escritor, para falar bem, assim, não tem medo. E isso também vai me levar a estudar filosofia depois para ter algumas respostas. E aí, depois de tirar o 10, alguns professores, cara, faz o mestrado, você tem potencial para fazer mestrado. Eu não sabia nem o que era mestrado, né? Então, até aqui, pra gente entender, até aqui Jefferson era um cara da periferia de Viana que começou os seus estudos na vida na escola pública de Viana e teve uma vida como um jovem de periferia, estudando à noite, trabalhando ao dia, ingressou então numa faculdade teológica, cursando à noite, depois de um dia bombardeado pelos afazeres, né, normais, né? CLT é brabo. CLT, que é puxado, Pai. né? Conseguiu então
concluiu o curso, o trabalho de conclusão de curso foi o único 10 da faculdade naquele momento. Isso, porque querendo ver também, tipo assim, pelo que você falou, você Brabo, você brabo, não era brabo. um aluno excelente, depois do nada, você com 22 anos, começou a ler. Foi a primeira... Primeiro livro. E como é que foi essa mudança? Você não gostava de fazer nada na Qual escola? foi o... Mas- Como é que foi esse start? Então, né? E isso tem muito a ver com a filosofia, depois a gente pode falar, Sim. retomar sobre isso. Mas tem aquilo assim, por eu saber que eu não sou bom, eu preciso me dedicar Sim. além do que outros, né? Então a diferença era essa. O meu TCC, o pessoal faz em novembro. Quando eu comecei a fazer meu TCC? Na minha férias de junho. Caraca, Nossa. você se antecipou. Mas isso foi o quê? Foi, pô, será que até lá eu não vou conseguir? Ou você quis, meu? Vou começar a fazer agora para Porque, chegar mas, lá olha e... só, uma coisa que eu sempre tive, planejamento. Começa o ano de Boa. 2025. Eu não começo o ano sem saber o que eu vou fazer. Entendi. Pode não dar certo, mas eu faço meu plano. Então, assim, quando começou o ano, na época de 2014, eu já sabia que nas férias eu iria fazer o TCC, porque era um tempo maior que eu iria ter 30 dias para fazer as férias, para fazer o trabalho. E aí eu me dediquei. Quando eu terminei o trabalho, eu praticamente terminei o trabalho, e foi rápido, eu fiz o trabalho com 10 dias, em casa, assim. Não tem negócio assim, tipo assim, que todo mundo tem medo, Meu Deus do que céu, todo velho. mundo fala assim, TCC é isso, TCC Caraca. é aquilo. E eu não sei se porque eu não sei fazer, eu fiz muito doido mesmo, fiz de qualquer jeito. Mas Não, mas na hora que você falou rápido, pensei que tipo assim, era coisa de horas, 10 dias. Ah, né? Sim, sim. Mas considerado ao que o povo costuma elaborar um TCC, é coisa de meses, né? 10 dias é um é, tempo é. recorde. Não, É. sim. Mas na hora que ele falou assim, pô, foi rápido. Foi rápido. Pra mim, 10 dias pra fazer o... Caraca, que... Talvez pelo fato de não saber muito o que eu estava fazendo. Aí, Meu Deus. você só foi fazendo assim, se der certo, Mas aí beleza. quando terminou, né, e naquela época eu era muito acelerado, muito ansioso, e eu, um professor orientador lá, na metade do ano tinha um congresso, e eu falei com ele, cara, você olhou, tá bom, e olha, o negócio é pra final do... Ele falou assim, calma, cara, falta 6 meses ainda. Aí eu me lembro que ele tava comendo, né, professor Meschiati, tava agora, né, professor da PUC Campinas, e ele tava comendo lá e falou assim, relaxa, cara, olha só, se hoje fosse final do ano, e esse fosse o seu trabalho, você estaria aprovado. Caraca. Mas dá pra melhorar esse negócio, você tem tempo. Então, assim, foi aí que eu melhorei, assim. E no final das contas, mas o que teve seu trabalho tinha 10? Teve nada demais. Foi o básico. Foi o básico. A questão é você fazer o básico bem feito. É isso aí, Sim. é importante, É né? o básico. Não teve uma tese. Não teve nada. Foi um trabalho dentro da metodologia acadêmica que responde as perguntas e você entrega o produto e tá tudo certo. Ou seja, então alguns professores, agora, cara, faz o mestrado. Eu falei, pô, mas como fazer mestrado? Trabalhava na oficina. E aí não tem nada de professor enquanto Nem isso, né? sabia o que era Eu era mestrado. alguém que estava fazendo teologia, eu ser pastor, não tinha resposta, tava indo. E eu fui, matriculei no mestrado, comecei a fazer o mestrado. O mundo, aí muda, aí vira chave. Mestrado e curso superior, faculdade, graduação, licenciatura, são mundos completamente diferentes. Aí você vira a chave. Quando eu caí no mestrado, eu comecei a entender o que era estudar, porque no mestrado você tem que estudar. E nesse tempo ainda você tava na oficina? Na oficina. Caraca. Você tem que estar na oficina, ainda na oficina, trabalhando ainda e fazendo mestrado. Eu só saí, e aí uma outra coisa que eu fui vendo também. No mestrado também, eu também terminei rápido também o trabalho de conclusão de curso, que geralmente demora o pessoal a fazer. Aí você terminou quanto? Aí 5 dias, então. Não, O outro foi Foi 10. 10 dias. não sei, quando eu comecei a fazer mesmo, sei lá talvez assim, eu vou falar assim, com 6 meses trabalhando, né? 6 meses Ah, trabalhando. entendi. Aí foi, É. foi rápido pra você. Foi rápido, Caraca. foi rápido. É doido pra você. Foi rápido. Né? Então, assim, e aí, quando terminou o mestrado, que eu me tornei mestre, e aí eu falei, agora eu vou sair da oficina. Só que, para isso tudo, é importante a gente entender que a pessoa tem que ter um pouco de predisposição, mas também tem que se jogar. Eu estava trabalhando, carteira assinada, na Pega, época, pega a visão, pega a visão. tinha sido se jogar. convidado a até trabalhar na gerência da empresa, uma empresa grande, né? Né? Franquia multinacional no Brasil. Enfim. Mas eu falei, não é isso que eu quero. Não tem como você sabe que não é aquilo que Sim. você quer. E foi uma crise em 2017 Esse é no um Brasil. pulo, esse é o pulo do gato, né? Sabe Foi o que uma você quer. crise no Brasil em 2017, muitos devem lembrar disso, que muita gente ficou desempregada, muitas empresas fechando, quebrando. E o chefe me chamou e falou assim, olha, nós vamos mandar aí, sei lá,
30, 40% dos funcionários embora da empresa. Aqui não vai ficar ninguém mais faz uma função só. O mundo não tem mais espaço para isso. Né? E eu tô te chamando aqui por quê? Porque você faz pintura, você ajuda na mecânica, você faz montagem disso, você pilota moto, você mexe no computador. Você é um cara que eu quero que fique aqui com a gente, porque você faz várias coisas e beleza, o que tiver você não vai ficar parado. Só que eu quero saber se você quer ficar aqui mesmo. Porque você andou faltando para ver negócio de escola. E eu não quero ninguém aqui que não vá vestir a camisa da empresa. Você decide agora. Falei com ele, não, né? Um diálogo filosófico, eu falei, não, eu preciso trabalhar. É isso, né? Tudo bem. Certo? Isso foi na sexta-feira. Só que na segunda-feira eu já saí de novo para ver outro emprego de escola. E aí eu cheguei lá, acertei a escola tudo certo. Eu falei, cara, vou enrolar esse cara. Eu vou enrolar a pessoa da empresa. Quando eu começar a trabalhar, eles me mandam embora pra pegar o dinheiro e tá tudo certo. Aí eu cheguei lá e falei, cara, mas isso não é ético, isso não é certo. Aí começa a vir os temas da filosofia. Eu falei, mas se não der certo o emprego, vou começar a ser professor agora, vou ficar desempregado. É contrato. Eu falei, e se não der certo esse negócio? Lá na 30 km de distância, onde eu morava, na Serra. E aí eu cheguei, pedi pra conversar com ele. Eu falei, o senhor lembra que o senhor falou que quem não quiser, esse aqui, ia meter o pé, ia mandar embora. Lembro. Então o quê? Eu falei, Esse cara sou eu. Aí Esse cara ele se jogou meteu o Roberto Carlos, não? ele se jogou na cadeira assim pra trás, assim, e balançou a cabeça. Tá bom, então. Não acreditou, então. Ele não acreditou, né? Um monte de filho pequeno pra cuidar em casa, e ele não acreditou na situação, eu não, E fui. Fui direitinho, virei professor com mestrado. Só quando eu bati na sala de aula, bairro de periferia, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É difícil, é difícil. É, É difícil, então. essa galera aí. Então, é nesse detalhe que eu ia entrar com você, né? Hoje, depois de passado esse sufoco todo, né, que a vida impõe, eu ia exatamente entrar com você nesse assunto. Hoje, Jefferson, professor de filosofia, como é que tem sido hoje a sala de aula hoje, os alunos hoje? Como é que tem sido? Como é que Como é que está sendo? Como é que está, como é que tem sido, na verdade? Como é que tá os nossos jovens hoje na sala de aula, na verdade? Então, eu comecei, né? E eu sou um cara, assim, continuo sendo tímido, né? Não sou aquele cara que tem aquela disposição, né? De rigidez o tempo todo com o aluno. Então, esse tipo de professor sofre na sala de aula. Porque os alunos, né? É verdade, é verdade. Então você é aquele professorzinho bacana que não. Massa, que chegou ali, não fica sugando a zona dele, você fica de boa. Ou você é assim ou você é muito. Como que você é? Você falou que você é tímido. E qual é essa timidez? Como você fala? Eu sou tímido, assim, eu sou tranquilo, eu não sei me definir muito como professor, mas geralmente, assim, eu não sou aquele cara que fica me dispondo sempre com o aluno, aquela coisa toda. E é complicado. Por quê? Porque eu trabalhei muito tempo no ensino fundamental, do sexto ao nono ano. Você pega crianças de 12, 13. Imagina uma sala cheia com 30, 35 alunos, 12, 13 anos. Você tá doido. E aí, cara, e essas disciplinas, né, com uma aula por semana, 2 aulas por semana só, é muito complicado, né? Assim, eles estão numa fase de questionamento, uma fase impossível, uma fase de desrespeito. Então, assim, o professor, sobretudo na escola pública, ele sofre muito hoje, né? Sofre muito, assim, em tudo que você imaginar. Por quê? A legislação hoje devido a muitas coisas da história da humanidade que aconteceu os direitos humanos, nós temos uma lei no Brasil, e isso é bom, que vai levar o aluno, alguns alunos, a abusar, né? Sim. Dessas, e famílias também, né? Das garantias e deveres, né? Das garantias garantidas aos alunos. E isso, sobretudo, em algumas localidades, não permite que os profissionais possam trabalhar com legalidade. Fica tudo muito, muito difícil de você manter. Por quê? A educação não é dever só da escola. Então, assim, a educação como dever da família e da escola, né, é uma completude dos dois. E esse aluno, ele chega ali com aquilo que a sociedade colocou para ele também, porque também a sociedade também participa da educação. Mas, assim, me parece hoje, assim,
o que se tornou a escola? E aí eu não estou falando de escola, de um município, de outro, estou falando de uma forma geral. Me parece que a escola se tornou apenas uma antecipação da vida adulta. O que é isso? Né? Diferente do que era a escola na antiguidade. Por que o aluno vai à escola hoje? Para que ele vai aprender a ler e escrever? Eu ia só pra merendar, não, mano. Não, você... E educação Tá. física. Você acha que um aluno hoje, ele vai, por exemplo, para assistir uma aula de Não. artes, por exemplo, para que ele possa no final ir lá no museu em São Paulo apreciar? Meu Deus. Você acha que esse aluno, ele vai estudar a língua portuguesa para que ele possa comprar ali, né, Machado de Assis e tal, e desfrutar de um livro? É o seguinte, não, é para passar no vestibular. Isso aí, verdade. É para entrar no Instituto Federal. Tipo assim, é uma antecipação do mercado de trabalho. E aí entra a complicação, a problemática da minha disciplina. Para que filosofia? O que isso vai servir na minha vida? Para que isso dá dinheiro? Por isso, assim, para que serve isso? Porque o aluno, ele não entende aquela formação. E realmente, as formações da forma que acontece hoje, eu falo, serve para tudo. Por quê? Beleza, você vai se formar aqui, depois você vai para a faculdade ou não, curso técnico, ou vai ser um empreendedor, não vai para a faculdade, vai abrir uma empresa, enfim. Mas daqui a 30, 40 anos, né, você já fez tudo que tinha que fazer, reproduziu, não reproduziu, e daqui uns dias você vai morrer, vai acabar a sua vida. Mas o mais importante é essa fase, você projetar a sua vida, o que vai ser sua vida. E a filosofia de vida, ela traz isso assim, ela ajuda você a entender o que vale a pena viver. Lembra que eu falei no começo? Que a filosofia se pergunta pela vida boa e vida feliz? Então, ou seja, a filosofia é tão importante que ela ajuda você a sistematizar a sua própria vida. Mas não só isso, a vida em sociedade, a ética, a moral, os valores, sobretudo, que toda a sociedade são postas sobre esses valores. Não tem como, né? Você compra uma padaria e você quer acreditar que aquela pessoa que fez o pão lavou as mãos quando saiu do banheiro. Aham. Pelo Eu acho amor que de não rola, Deus, acho que pelo não rola amor isso, de não. Deus. Mas quem garante que aquela pessoa lavou as mãos? E é o pão mais gostoso, tá? É o Quem pão mais garante que gostoso, quando né? você vai ao restaurante lá comprar a sua refeição, e quando você faz aquela reclamação, você é exigente, mas essa carne tá mal passada, que o garçom sai bravo lá, quem te garante que na volta ele não retorna aquilo lá e aí, sei lá, o que ele Passa Que- no que chão, ele né? fez- Fala, que agora que você vai ele comer. fez aí? come agora, Come, né? seu que ele fez, O né? que garante bobinho. a ética. Se a ética, quando você cai ali, né, em um hospital, você quer acreditar que aquela pessoa vai fazer certo, não porque gosta de você, porque a ética é diferente dos valores morais. Ou seja, tipo assim, porque aquela pessoa que está ali te atendendo, fazendo uma cirurgia em você, cuidando de você, ou um professor mesmo, não porque gosta, porque é um dever ético, porque é um dever que tem que ser feito na sociedade. Então a sociedade ela não sobrevive sem ética. Então é um ponto da filosofia que é necessário também. Sim. E eu queria que, antes de eu voltar num assunto que nós tratamos lá no início, eu queria saudar, né, os professores aqui, né? O trabalho de isso aí. vocês é Estão de diferente, parabéns. é diferente demais, né? Eu hoje, quanto pastor, né, executo essa função, né? Também na questão espiritual, na espiritualidade, né? Então, você, professor, você tem o nosso respeito, né? E eu queria voltar aqui na questão, Jefferson, do doutorado lá. Nós estávamos concluindo aquele assunto do doutorado, né? Eu queria voltar, acabamos que entramos no outro assunto, eu queria voltar nessa questão do doutorado. Como é que foi essa questão aí? Como é que foi essa trajetória? Então, me vi na sala de aula com menino de sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Aí, tô lascado. E agora? É isso que eu quero. Não dá pra voltar pra oficina, né? Já não tem emprego lá mais. O cara já falou, né? Já vão mandar a gente embora. Falei, o que eu vou fazer agora? E não é isso que eu quero também. Né? Aí, eu vou fazer um doutorado. Mas no estado do Espírito Santo não tinha doutorado na minha área, né? Que eu queria fazer. Né? Aí eu falei, mandei um e-mail para uma faculdade, para a Universidade de São Paulo. Vem aqui fazer uma entrevista. Aí eu conversei com outra pessoa, vai fazer lá no Rio, né? Faz lá, mandei um e-mail para lá, para PUC, marquei uma entrevista, fui lá. Quando eu cheguei lá, que eu vi o tamanho da universidade, na Zona Sul do Rio de Janeiro, falei, cara, isso aqui não vai dar. O Jefferson é de periferia, isso não vai dar certo isso Sim. aqui. Não vai. Como que vai? E detalhe, morando no Espírito Santo, trabalhando Nossa aqui. vida. E a vida do pobre é legal, né? Olha, Tipo, fala. eu saí da Divertido. oficina para trabalhar, eu trabalhava na prefeitura, aí eu ganhava o mesmo salário, trabalhando no mesmo expediente que eu trabalhava na oficina. Aí passou 3 meses e eu comecei a trabalhar no estado também. Então eu ganhava o dobro do salário que eu ganhava na oficina. 3 meses passou. Aí quando passou um mês, eu comecei inquieto querer fazer o doutorado. Fui fazendo o processo seletivo. Ia lá, voltava.
Aí eu me lembro que o coordenador do curso falou assim, ó, o curso é assim, dessa forma acontece. Tem que fazer prova de proficiência em inglês, italiano, alemão. Você escolhe duas se você quiser que você dominar francês, o melhor idioma que você dominar e você faz. Eu não domino nenhum. Mas o melhor Nossa. e você faz, tá tudo certo, e faz o seu projeto. E ele falou, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem condição de vir toda semana pra cá? Caraca. Essa vida. Ele falou, porque a aula é toda semana. Eu falei, Mas isso você tava morando aqui? morando ainda? aqui, Morando aqui. Morando no Espírito Santo. Caraca. Aí eu falei com ele assim, tenho. Pela fé. Ele falou assim, tá bom, então faz sua inscrição lá, vai. Assim, porque o coordenador tinha que autorizar você se inscrever no processo seletivo, né? E eu fiz a inscrição no processo seletivo, aí passei numa etapa, que foi entrevista. Depois projeto, passei. Aí chegou a prova de proficiência, que é prova de idioma. Estava numa sala, 11º andar do Departamento de Teologia da PUC Rio. E 2 horas de prova. Primeira Você meia hora. escolheu qual idioma? Eu falei assim, eu fui estratégico. Falei assim, cara, eu vou fazer um só, depois que eu entrar, faço outro. Aí mandei um que eu sabia que eles não iam aceitar, de espanhol, que eu tinha feito já. Eu falei, eles não vão aceitar, mas eu vou ganhar tempo, né? Aí eu falei, vou fazer o inglês. E aí lá eu peguei o texto, tudo pra fazer. E os caras tudo fazendo, os caras fazendo em alemão, francês, italiano, os caras tudo Nossa. escrevendo. Você fez qual aí? Eu sou Inglês. Ah, inglês. Aí os caras escrevendo, e eu não tava fazendo nada. My name is Jefferson. E aí Verbo to be, verbo to be. eu tava lá tentando lembrar do verbo lá do ensino fundamental, nem o verbo eu lembrava Verbo to mais. be. Verbo to E eu be. falei, Verbo to be. eu falei, agora acabou o sonho. Mas na verdade, só voltando um pouquinho, eu fiquei sabendo que eu fui para a terceira fase na sexta-feira pela manhã. Na sexta-feira, acho que eu arrumei dinheiro emprestado, R$ 50. Não tinha dinheiro, gente, é sério, não tinha dinheiro nenhum. Fui na livraria, nas últimas que tinha, não existe mais livraria hoje, né? Comprei um dicionário daquele Oxford, né? Comprei e fiquei final de semana estudando dicionário, domingo, segunda, 3 dias, que a prova seria na terça-feira. Fiquei estudando dicionário, né? Fazendo aquela coisa toda ali. E fui fazer a prova e nada. Na primeira meia hora de prova, na segunda hora, eu falei, acabou o sonho, vai ficar por aqui mesmo. Mas eu coloquei meu nome só na prova, mais nada. E aí eu olhei lá para aquela pedra da Gávea, né, os fundos lá da favela da Rocinha, e falei, acabou o sonho. Aí eu relaxei. Quando eu relaxei, falei, já foi mesmo. Aí depois que eu relaxei, assim, acabou. Entendi tudo que tava ali. O texto. E o texto todo. Escrevi sobre o texto, uma frente, duas. Escrevi e acabou a prova. Então depois você ficou mais tranquilo que você começou, hein? Caraca. Acabou. Legal. Aí eu falei assim, cara. Aí depois eu já tava estudando lá, passou um tempo, fui fazer italiano. Aí depois você fica assim, não, cara, eu não passei nesse negócio não. Esses caras me passaram, eu acho que eles erraram a prova, não tem condição não. Aí eu fui lá, busquei saber, eu falei assim, eu perguntei ao cara assim, deixa eu perguntar uma coisa aqui em off aqui. Cara, é um departamento aqui mesmo que corrige essas provas aqui? E disse, não, é o departamento de letras, não tem nada a ver com a gente pega a prova e manda lá para o departamento de letras, não tem nada a ver. Meu Deus. Porque se você passou mesmo, porque a gente corrige não. Eu falei, eu acreditei. Aí eu fiz de italiano depois. Mas isso aí, você morando aqui, indo pra lá, seria a bolsa ou você teve que pagar? Então, o que acontece? Eu ganhei uma bolsa, ganhei bolsa lá da CAPES na época, né, a bolsa de pesquisa, ou seja, a bolsa que vai patrocinar você pesquisar, você não paga nada, você vai, eu fui bolsista. Só que acontece, eu estava ganhando tinha 2 contratos aqui, prefeitura e estado. Eu tinha que estudar, Entendi. Você não tinha, independente de você ganhar uma bolsa, então você tinha que estudar. tinha que trabalhar aqui. Você tinha A que bolsa era só para trabalhar. manter o curso, a bolsa não entrava o dinheiro. O Jefferson da Entendi. Estado. Eu pensei que você entrava Essa com bolsa dinheiro. não. Entendi. Iria ganhar depois, mas depois veio uma crise pior no Brasil que cortaram até as bolsas existentes. Então o que acontece? Nesse sentido, eu cheguei aqui em Vitória, decisões muito difíceis na minha época, né? Nessa época foram decisões extremas assim, né? Eu cheguei a trabalhar na escola do estado, a diretora mudou todo o horário para que eu pudesse trabalhar, que era na metade do ano já na segunda escola. Eu falei, vou ganhar mais dinheiro, beleza, vou trabalhar lá em Vitória. E passou um mês, eu tinha que tomar decisão, deixar o emprego. Nossa. Na cara de pau, eu cheguei pra ela e falei, olha, muito obrigado por ter mudado o horário todo de todos os professores da escola, mas eu vou ter que ir embora. Ela, o quê? Eu falei, vou ter que ir embora, passei no doutorado. E fui embora, não sei. E aí, aquilo que eu ganhava em uma prefeitura de salário, era o que eu gostava de passagem de ônibus. Por quê?
toda semana eu ia e voltava de Vitória ao Rio de ônibus. Toda semana. Caraca. E aí quando eu chegava no primeiro semestre, eu embarcava no ônibus às 22 horas do domingo, chegava lá pela manhã, já pegava a aula o dia todo, segunda e terça, na terça-feira embarcava no ônibus também 22 horas na rodoviária do Rio, desembarcava em Vitória e quarta-feira pela manhã ia direto para a sala de aula. Rapaz. Que jornada, né? Direto para a sala de aula. E aí assim foi doutorado, assim, nesse percurso todo, estudando, vencendo os desafios, e foi isso. Caramba, que superação, né? Querendo Que ou não, né? coisa, você olha pra trás, né? Sim, olhar tudo, uma pessoa, querendo ou não, um menino que não ligava muito pra escola, depois teve o processo, até chegar nisso aí, sair daqui toda semana, ir pra lá, voltar. Caraca, ó, parabéns, você é bravo. Pode sair alguma coisa boa de Jerusalém? Sim, e aí quando terminou o doutorado, né? Nazaré. Eu comecei a escrever um pouco, né? E aí, como eu pesquisei a Igreja de Maria Quadrangular no Brasil, nessa época, não tinha pesquisa sobre essa igreja no Brasil, eu comecei a fazer publicações também, dos livros, e aí eu fiquei na sequência de uns 3 anos fazendo publicações também, e é um outro tipo de trabalho que veio as publicações. Mas aí, quando eu saí do doutorado, eu queria fazer um pós-doutorado. E aí eu fiz na PUC São Paulo, né? Porque a PUC São Paulo é referência na área de filosofia, então eu queria também fazer um pós-doutorado também em uma outra universidade, para ver se tinha certeza que era eu que Sim. estava conseguindo mesmo, porque desde a graduação eu não estava acreditando que eu tirei 10. Eu não estava acreditando que eu. Incrédulos É, de tudo. que eu estava no mestrado. Eu não estava acreditando que eu passei no doutorado. Falei, cara, eu vou fazer um pós-doutorado para ver se. Mas eu não quero fazer no Rio. Usado, né? Eu quero fazer na PUC São Usado, né? Paulo, por exemplo, para ver se. E aí eu fui convidado para fazer o pós-doutorado, e aí o cara falou, não vai fazer pós-doutorado aqui não. Eu fui convidado e fui rejeitado. Não, porque não é de pentecostalismo e não sei o que, depois vai ter um título daqui, né? Tem que. Né? E aí depois eu passei, fiz também aí certinho, peguei o pós-doutorado. E é importante frisar aqui que no Brasil nós temos 10 doutores a cada 100 mil habitantes. Isso dá 0,2% da população Meu Deus. no Brasil, né? Então, assim, para a gente entender esse caminho, né, que foi percorrido, para a gente ver assim que. E aí você vai anexar isso à fé, a filosofia vai perguntar como que acontece esse tipo de coisa, né? Como pode acontecer? Você me perguntou, você planejou isso? Não, eu não planejei. E aí vem questões filosóficas. Será que existe o destino? Será que algo estava predito, né, predisposto para essa pessoa acontecer ou não? E isso aí tem muito a ver com o que eu tenho trabalhado hoje na escola, né? Por exemplo, aí você pergunta como pegar a atenção do aluno, né? Dificilmente a gente consegue pegar a atenção do aluno. Mas tem uma coisa que eles gostam, é falar de amor, é falar dessas coisas, né, de relacionamento, e aí você traz a filosofia para isso, porque a filosofia ela trabalha sobre isso que é o amor, né? Sim. E eu já começo com o Arthur Schopenhauer com eles, né, falando que não existe amor. Quem? É. Schopenhauer. Não existe amor, tudo que existe é interesse, e eles falam, você não é crente? Ah, mas não existe amor, aqui não sou crente não, não sou nada não. Sou professor de filosofia, não existe amor. Mas não estou falando de Jesus. Não existe amor, ponto. Mas não sou eu que estou falando, não, tá? É o Schopenhauer, não sou eu. Porque você pegar um aluno dentro da sala de aula, no ensino médio, o aluno elétrico, cheio de energia, rebelde por natureza, e prender a atenção desse cara, desse jovem, é um trabalho que precisa ser bem feito, né? Mas aí você pega histórias que são comuns. Eu acho que a dificuldade do educador, né? Vários teóricos já falaram isso, é justamente você trazer a educação para a vida do aluno. Tudo fica interessante quando você passa a gostar, não é verdade? Com certeza, isso é Tipo assim, verdade. então você traz isso, poxa, você traz, cara. Aí eu falei, poxa, não existe amor. Beleza, falou nada pra mim. Mas quando você diz, cara, quantas vezes alguém chegou pra você e falou, não tem aquilo que eu sentia por você? Acabou. Nossa! Aí faz parte Eu perdi da vida 10 quilos dele. desse jeito aí, ó. Aí faz parte da vida. Aí eu falei, gente, na verdade, não é o amor que acabou, o amor não existe. O que existe é o interesse. Interesse, né? Não pejorativo, precisa ser, mas assim, quando você diz ficar com. Eu gostar de uma pessoa, por exemplo, você chega na sala de aula, 30 alunos, 15 meninas, 15 meninos. Você não vai se apaixonar pelo mais inteligente, pela mais inteligente. Você vai se apaixonar por aquele que você acha que é bonito, que tem alguma coisa. E mesmo quando alguém. Ah, agora entendi. Por isso que eu sempre era o último. Então, Diga de passagem os meninos, né, Tá Mike? doido. pô, cara. Quando na adolescência você beijava uma menina lá que o pessoal fala, caraca, ô Mike, dessa vez você apelou, hein? Foi. Aí você fala assim, não, mas pera aí, né? Mas o cabelo é bonito.
Verdade. Pra dizer outra coisa, né? Mas tem uma qualidade, né? Desmaiadinha, mas eu tava ali olhando. Não, mas as Tá orelhas doido. dela é bonita. E quando não tem orelha bonita, quando não tem nariz bonito, você faz mais um beijo, é uma delícia aí. Você busca algo que para Isso aí. justificar a sua É a minha escolha. Com certeza, porque Seu interesse, seu interesse, né? E interesse. também pra me falar com os caras, né? Porque como é que fica eu pegando a menina maior desmaiadinha, mas tinha que ter alguma coisa, né? Então, aí você busca o quê? Justificar. Com O seu certeza, interesse. sim, Sim, meu você pode interesse. justificar o seu interesse. E quando acaba o interesse, que geralmente as pessoas falam assim, olha, acabou o interesse. Na maioria das vezes, né? Eu não sei no meu mundo, mas quando as Aquilo que eu pessoas falam senti por que você. acabou o interesse, na verdade, é porque não acabou o interesse, é porque achou algo mais interessante. Interessante. Né? E aí, é aí que acaba o que as Caraca. pessoas chamam de amor, né? Ou seja, acabou o interesse, acabou o amor. Mas, acabou o interesse, né? Então o amor então não acabou, é o interesse da pessoa. Pô, cara, eu perdi 10 quilos. É o interesse que acabou. Ela acabou o interesse E por aí- mim, eu não e aí, comia mais. Eu gosto do show. Eu já gosto de começar o ano com a... Puxa, Puxa, por quê? Aí você fala, não, mas então, você não ama seu filho? Os alunos já apelam, né? Já fica doido, né? Você não ama sua mãe? Eu falei, a questão é o seguinte, cara. Você ama sua mãe porque ela cuidou de você 9 meses. Não, mas não vamos falar a mãe do aluno, vamos falar a mãe do professor, né? O Jefferson ama a mãe dele porque cuidou. Ama do filho porque é dele. Mas como assim? Eu vou te falar, você tá almoçando na sua casa, comendo bicho no ano passado, e você vê a notícia lá, jovem executado com 15 tiros na periferia do Espírito Santo. Você para de comer e começa a chorar, na verdade? Para? Não. Você continua, você dá a segunda garrada ali. Aí daqui a pouco você tá ali almoçando e você tá ali, almoçando e você vê ali. Jovem executado com 15 tiros, aí vê o seu primo. Aí já Seu era, irmão. bate um. Você vai embora do serviço, você deixa tudo. Calma aí, mas peraí, não são dois seres humanos, é a mesma coisa? Por que você vai chorar por um e por outro não? E aí uma outra questão, acidentou um ônibus, morreu 100 pessoas, você vai lá, você vai passar por cima de 99 corpos e vai chorar sobre aquele que você conhece, o seu amigo, Ó, a sua irmã, o seu irmão. Por quê? Os outros não são importantes? Aconteceu um caso desse há uns anos atrás, de um perito criminal, né? Um perito criminal, ele era acostumado, né? Acostumado com a profissão dele, com cadáver, com examinar corpos, né? No local do crime. E houve um acidente, e esse perito foi ver. Quando levantou o lençol, era o filho dele. Tá doido. Então, E aí? e aí? Mas a questão, claro que nós temos a filosofia dos afetos, não quero entrar nisso, é apenas para entender Sim. como que eu provoco os alunos, ou como provocar, se você traz coisas do cotidiano deles assim, e aí você fala assim, e aí tem uma outra coisa que é um pouco forte, mas que a filosofia ela precisa trabalhar com isso também. Por exemplo, eu falo para eles, cara, você não chora por ninguém que morre, você não chora pela sua mãe que morre, pelo seu pai, pelo seu irmão. Hoje, professor, se pegou pesado agora. Não, eu não vou chorar. Por quê? Porque quando a pessoa tá morta lá, aquela pessoa está sendo enterrada, uma pessoa ao lado ali, sepultada. Você vai chorar pela outra pessoa? Não. Por que aquela pessoa você nem conhece? Você não tem história com aquela pessoa, você não tem memória. Você está chorando pelo seu primo, pelo seu irmão, sua irmã, porque você tem uma vida com eles. Você tem memórias. Então a falta vai fazer em quem? Os dois estão mortos da mesma forma. A falta daquela pessoa vai fazer em quem? Hein? Você está vivo. Porque o morto, ele está ali no mesmo estado de não vida, de outro qualquer, das 100 pessoas que morreram em um acidente. Mas você vai chorar por aquela, porque aquela faz parte da sua vida. Então, na verdade, você não está nem para quem morre. Você está aí para você. É sobre você. Olha como que a filosofia ela é seca. E às Meu vezes Deus. ela traz assim, você não está chorando. Por que tem pessoas que falam assim, cara, se meu pai morreu, eu nem vou no enterro. Foi uma pessoa que nunca cuidou de mim. Se minha mãe morreu, eu não tô nem aí. Agora tem aquela pessoa que é um amigo que é mais que um pai. E a pessoa sai daqui com. Não, aquela pessoa. Não é meu pai, não, mas é de consideração meu pai. Aí você vai analisar filosoficamente por que é o pai. É quem deu dinheiro. É quem cuidou. É quem ajudou. Isso aí. E aí, o que isso diz pra você? Interesse. Com certeza. Sabe como que é o ser humano? Você tá É doido? dessa forma. Então, assim, eu tento trazer essa forma de diálogo para os alunos. Claro que não é só isso de forma superficial, mas tentar provocar para tentar questionar. E aí entra a questão da religião também, né? Vale lembrar também que o interesse, a forma de interesse, não é no. Você falou mesmo, Pejorativo, né? não é no tom pejorativo, é o interesse e o interesse comum, corriqueiro de alguém que precisa de algo de alguém, né? E aí você precisa entender Para também viver. algumas filosofias que estão na moda, né, na internet, né?
por exemplo, estoicismo, epicurismo. E aí, são filosofias antigas que são... Pera aí, rapidinho. Qual é o primeiro nome que você falou? Tem o epicurismo e tem o estoicismo, que está bem na moda. Você pode né? explicar um pouquinho o que é isso? Sim, então vamos lá. O estoicismo é uma corrente filosófica. Por que ela... Na verdade, tudo que surge hoje, você tem que perguntar o porquê é importante na atualidade. né? Isso Olha aí. o contexto que nós estamos vivenciando no mundo hoje. As pessoas estão meio que perdidas. As religiões, muitas delas estão incrédulas, né? As pessoas não querem muita coisa de Constituição, é uma grande parte. Mas as pessoas têm necessidade de uma orientação para a vida ainda, da mesma forma. Isso não acaba nunca. Porque você pode ter um carro, uma vida estável, mas você precisa pensar realmente o que é a vida e o que você vai fazer com a sua vida ainda. Então, o estoicismo, ela é uma filosofia, começa com Zenão, e ela vai dizer o seguinte, que todo o cosmos, o universo está ordenado. E tudo que acontece estava para acontecer. Nós estamos aqui hoje, isso estava para acontecer. E tudo que acontece fora do cosmos está fora do seu destino. E o estoicismo vai falar do amor fati, ou seja, o amor ao destino. Por exemplo, nasceu você uma pessoa com algum tipo de deficiência. Você aceita, é o seu destino. E o bem de todos é o bem melhor do que o individual. Prega que eles defendiam a hipótese que não existia a felicidade positiva, né? Mas sim de suportar o que a vida te impõe. Tipo assim, e isso ajuda você a aceitar algumas coisas, né? Isso ajuda você a aceitar algumas coisas. Porque se você entende que o cosmos ordenado, ele predestinou isso pra você, você não fica mais, por que isso aconteceu comigo? Porque teve um acidente agora no sul aí, as pessoas morreram, só sobreviveu uma pessoa, né? Ou seja, aí isso, né, ajuda você a aceitar algumas coisas da vida, né? De certa forma, aceita um pouquinho Sim. essas coisas. Então isso está. Aí você tem diálogo isso com o cristianismo também. Então está bem na moda também. Mas eu acho que mais interessante sobre isso um pouquinho também, eu gosto muito da filosofia epicurista, né? Por quê? A filosofia, lembre-se que a filosofia busca falar o que é felicidade, ou seja, a vida é feliz. E para o epicurismo, felicidade é prazer. Né? Felicidade é prazer. Ponto, né? Então você pode pensar, mas prazer, então os caras vão vacalhar o negócio, é tudo, né? Mas não é assim, é justamente o contrário. Justamente o contrário, né? Eles vão dividir a filosofia em 3 pontos, mais ou menos, a filosofia dele. A primeira, tipo assim, dos desejos. Desejos naturais e necessários. Por exemplo, você está com sede agora. O que é natural você fazer? Beber água. Beber uma água. Desejos naturais e não necessários. Estou com sede. Poxa, mas água? Você quer o que então? Tomar Coca-Cola. Uma Coca-Cola. Pronto. É natural tomar Coca-Cola? Tá sede? Ter sede? Não, ter sede é natural. Sim, ter sede é natural. Mas beber Coca-Cola Não é. não é natural. Ou seja, é um desejo natural, mas não normal. Ou seja, ele não é o simples. Você vai acrescentar alguma coisa em cima disso. E tem o último que seria o não natural e não necessário. Que esse é o pior, é o problema de tudo. É o problema de Já tudo. que nós entramos nesse tema sobre o estoicismo e epicurismo, você está desenvolvendo um trabalho em cima disso aí, né? Provérbios, né? Sim, sim. Só vamos concluir essa parte do epicurismo. E aí, o que Epicuro vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, cara, já percebi que na vida, que se eu atender todos os prazeres, eu vou me lascar. Não dá pra você. Se você Não dá. tá... Quero Coca-Cola, só tomo Coca-Cola o dia todo, né? Só suco, só não sei o quê. Cara, vai dar problema depois. Então, o que ele vai desenvolver? Ele vai desenvolver um controle dos desejos. Porque ele já percebeu o seguinte, a maioria dos problemas que nós temos na vida, nós arrumamos. Então ele vai dizer, ó, o desejo natural e necessário, o desejo natural e desnecessário e o não natural e não necessário. Então o Epicuro vai dizer, olha cara, a melhor forma de você viver é com o primeiro, o que é natural e necessário. Né? Se você precisa só de água, tome sua água. Você pode até usar os outros, mas com certa medida. Né? Pouco, porque os desejos, o último, Tudo que é demais sobra. o não prejudicial. natural e desnecessário é o desejo de fama, de poder, riqueza. Olha como, poxa, mas a filosofia prega sobre isso, fala sobre isso. Olha só, essa moderação de você não buscar essas coisas. Porque é essas coisas que trazem felicidade à pessoa. Por quê? Você pode, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, né? Eu tenho um Celta, 2012, 11. Né? Não pago ele. Nem poderia, né? Nem existe mais, né? Então, assim, aí eu vou, tipo assim, aí várias pessoas perguntavam, poxa, mas por que você não compra um carro melhor? Você tem condição? Tem condição de comprar um carro melhor, como todo mundo tem. Se quisesse estar num carro novo, poderia Sim. estar. Mas por que você não compra?
Por quê? Eu tenho uma coisa que é pago, é natural, eu acho hoje natural e necessário você ter um carro. Não tem como. Hoje no Brasil, o transporte público não funciona, você precisa ter. É normal, é natural. Agora, eu tenho um Celta. Funciona o ar-condicionado, ele anda certinho, consigo viajar para um lugar para ele. Mas assim, e se eu comprasse um carro de 200 mil reais financiado? Seria melhor, mais confortável. Né? Ou seja, seria algo natural, mas desnecessário. Desnecessário. Então isso iria me acumular parcelas ou pegar a reserva que você tem e você ficar sem dinheiro. A mesma coisa da casa. Você uma casa tamanho bom para você e você fala, não, agora eu vou comprar uma melhor, um melhor. Uma ação. Só que o problema disso, sabe o que é? O que passa do básico não tem fim mais. Isso E é verdade. Sempre vai querer estar. Passa do básico não tem fim. E aí a gente cria um diálogo com o livro de Provérbios, capítulo 1, verso 19, que vai falar da cobiça. A Bíblia diz assim, olha, todo aquele que vai pela cobiça perde a sua vida. Cara, eu vejo pessoas com 80 anos falando em construir ainda. Nada contra. Eu vejo pessoas com 80 anos querendo ser presidente. Aí, ó. São nada contra. Meu Deus. Cara, tipo assim, e os caras não estão aí que tem 5, 10 anos de vida só. Não ligam, né? Tá batendo aqui. Tipo assim, olha como a filosofia ajuda você a projetar a sua vida. Você vai ficar construindo. Cara, não. Aí a filosofia ensina isso. O Epicuro vai dizer, cara, contenta com base, não dá. Por quê? Se você não tem tanta dívida, você trabalha menos. Isso aí. Você não vai Você não vai ficar se preocupando. Exatamente, Entendi. tipo assim. E cada vez menos. E o último que ele fala, o não natural e não necessário, é o que traz todas as desgraças no mundo. Ou seja, é a cobiça, isso não tem fim, cada vez mais. Você entra em uma, tipo assim, de um relacionamento. Hoje você entrou, hoje nós temos o estereotipo da academia, né? Cara, eu vou chegar a esse corpo, não tem fim mais. Se você, isso não acaba mais. Tem pessoas que já são perfeitas, que não tem fim, vai até, tem pessoas que perdem até a vida com isso. Isso é verdade. Então assim, o que passa do básico, do necessário natural, não tem fim. Ah, hoje é a Coca-Cola. Mas agora eu não quero Coca-Cola, agora eu quero Coca-Cola com limão, cara. É, Pô, cara, você vai me gostosinho. oferecer Coca-Cola sem limão? É, Aí esse é dois- sacanagem comigo, né? 2 litros, 2 Não. litros. Não, agora eu quero uma de 5 litros. Não. Aí você vai tomar um café na cafeteria e fala, não, eu quero um café gourmet. Aí você escolhe lá, tem, né, vários tipos para você. Ou seja, não tem fim mais. Né? Ou seja, você compra um carro hoje, o celular não tem fim mais. Ou seja, sempre vai ter um superior ao outro. Você escolhe. Se você vai vivenciar a sua vida de relacionamento com pessoas bonitas, por estética, não tem fim. Hoje é uma bonita, amanhã é uma mais ainda, depois é um bonito, mas isso não acaba. Ou seja, então o que o epicurismo entendeu lá na Grécia Antiga, lá, né? 200 anos antes de Cristo? Cara, nós temos que pôr limite nesse negócio, nós temos que controlar nossos desejos. Para viver bem, tem que controlar esse negócio aí. E aí ele vai desenvolver uma coisa chamada autarquia, que aí tem a ver com o cristianismo, né? Que aí você vai falar, Paulo vai dizer, eu posso fazer tudo, mas nem tudo Convém. não vem, cara. Mas eu posso, mas eu não vou, porque isso vai dar problema, né? Ou seja, então assim, e aí vai desenvolver a autarquia, que é o controle de si mesmo. E aí, o epicurismo, ele, para além disso, ele vai desenvolver uma outra coisa, é a ataraxia. O que é a ataraxia? É o desprezo, a imperturbabilidade da alma pelas coisas externas. O grego tem muito isso, principalmente essa filosofia epicurista, né? De Pirro, o cinismo, o estoicismo, que é uma filosofia mais interior. Ou seja, cara, como você está com a... Esse dia eu cheguei na escola ano passado e um aluno me olhou assim em cima da parte da escada assim, ele já tinha olhado várias vezes, e na terceira vez ele não se conteve, ele falou assim, e eu vou falar o que ele falou, pô professor, a mesma calça, a semana toda. Tá doido. Tá vindo correndo atrás de você, professor, tá doido. Vai ficar durinha. Aí, né? Faz E parte aí da eu pele. falei, sim, é a mesma calça, tá tudo certo. Porque eu venho de moto, eu moro só e eu mesmo que lavo esse negócio, tá tudo certo, tá tudo bem mesmo. Pra frente, esse aluno, hein? Sim. Aí quando O eu que falo você tem isso, com isso, velho? aí quando eu falo isso, e eu uso esse de exemplo, aí os alunos falam, nossa, mas que cara, quem falou isso, professor, que não sei o quê. Eu falei, não, gente, eu não ligo pra isso, ou seja, a imperturbabilidade da alma pelo que se pensa de você, ou seja, você não, isso não importa a você. Não, vai te perturbar, não vai te Tipo perturbar. assim, você tá, poxa, mas você mora na periferia. Não me perturba isso. Poxa, mas você anda num carro, assim, você pode... Não, isso não me perturba. Ou seja, não é questão de não ter por não ter. É questão de você chegou a um nível de emancipação que essas coisas do mundo vai desprezar
Ou seja, você vai desprezar essas coisas do mundo. Isso tem muito a ver com o cristianismo, ou seja, você vai desprezar essas coisas do mundo. E aí eu quero fazer uma crítica, aproveitar esse momento, né, aqui do podcast, né? Vontade. Faça. Como que a igreja, sobretudo no Brasil, está ambiciosa, é crescimento, é isso, e isso está fazendo o quê? Está fazendo com que a igreja perca a vida dela, que é a igreja. Quantos, né, líderes, né, que estão se acabando por não se conter com o básico natural que é o papel da igreja. Básico, natural, não precisa inventar muita coisa, porque tudo que você inventa não tem fim mais. Ou seja, você vai construir um templo hoje de 100 metros quadrados. Daqui um dia só aquele de 500, 1000, daqui um dia o estádio. Aí a sua catedral é a maior da cidade. Não basta mais da cidade, agora tem que ser do estado. Sim. Não basta mais do estado, tem que ser do Brasil. Não, do Brasil não, internacional. Depois, né, é agora ir para Marte, a Lua, onde o pessoal tá indo aí, eu sei, não tem fim, cara. E a pergunta é, será que vale a pena? Aquilo que passa do básico, Será que vale a pena? necessário. Olha como as pessoas pensam que a filosofia é algo que vai, né? É quando eu comecei a falar que a filosofia é epicurista, é filosofia do prazer, felicidade é prazer. Nossa, então é fazer sexo o dia todo, né? Pô, É toma. comer comida o dia todo, tal, prazer, né? Da gula, Sim, aquela coisa sim. toda, né? Não, é justamente o contrário. É justamente você saber que tem prazeres que vão te fazer bem, tem prazeres que vão te fazer mal. Então, se eu Alcançar sei se um tem nível de prazeres maturidade que para fazem discernir. mal, o que eu tenho que fazer? Controlar, cuidar, sair fora dessas coisas que vão prejudicar e ter uma vida simples, né? Natural, que aí eu vou conseguir viver a verdadeira vida e viver mais. Porque às vezes a gente trabalha muito, faz muita coisa e a gente não consegue viver. E quando pensa que não, a vida acabou. É verdade. A vida acabou. Passou e você nem viu. Já estou com 50, mas eu nem construí nada. Isso é Eu porque tomei esse choque esses dias, já tô com 40. porque, querendo ou não, uma coisa que você falou em relação do seu aluno que perguntou. Eles acham que, querendo ou não, é uma pergunta de qualquer um, né? Tipo assim, poxa, ele é doutor, ele tem isso, então ele tem que, tipo assim, ter um carro legal, tá com a roupa massa. Então isso você não. E eles falam assim, mas a professora tal lá, ela não tem faculdade. Isso aí. Poxa, mas olha o carro dela. Isso Eles mesmo. falam isso. Mas só uma pergunta que até Aí eles gente, falam querendo ou não, assim, faz aí também. eles falam assim, e os alunos, eles são tão, né, assim, tem um aluno esse dia pegou lá no portal de transparência e falou, professor, mas você ganhou o dobro da professora tal, e você tem esse carro? Você mora na Curioso, periferia, velho. curioso, tá? Vem com a Você mesma mora aqui. calça todo dia. Curioso, tá? Então a questão é o seguinte, e aí que eu falo o seguinte, hoje, se você perguntar assim, você tem dinheiro? Não tem dinheiro, que professor tem dinheiro? Mas se eu falar assim, cara, eu quero viajar pro Japão no mês que vem, tenho condição de ir. Ó, cara, brabo. Aquele ir pra Europa mês que vem, tenho condição de me planejar para ir. Então, assim, são filosofias de vida diferentes, né? Sim. Eu não acho que é vida boa você sair viajando o tempo todo. Eu tô falando apenas um exemplo de como a gente pode querer coisas diferentes e às vezes o aluno não entende. Então, tudo aquilo que te prende ali, que vai tomar o seu tempo, os desejos, vai te aprisionar. Às vezes não é só os Imperturbabilidade. alunos, né? As pessoas também. Eu não tenho essa mesma pergunta. Mas por que se ele tem esse dinheiro, por que não vai? Imperturbabilidade. Você alcança um nível de maturidade filosófica que você entende que aquilo não é necessário. Verdade. E aí tem a ver com o contexto bíblico, ou seja, né? Sim. É bom, mas não é. Pra mim, Entendi. Todas as eu coisas eu posso, posso, mas até nem tudo me poderia, convém. Mas o que isso vai agregar na minha vida, né? Brabo. Que isso vai fazer? Então a filosofia, ela ajuda muito, né? Eu estou fazendo um paralelismo agora com o livro de Provérbios, que aí se você pegar, né? Quem estava com Deus quando fundou a terra? Façamos. A sabedoria. Quem aconselhou? Quem estava lá? O entendimento. Aí eu comecei, cara, sabedoria, entendimento, planejamento, tem tudo a ver com a filosofia, faz tudo parte da filosofia. Então você pega assim, cara, e o livro de Provérbios ele vai dizer o tempo todo, cara, quem não segue esse caminho da sabedoria, quem não segue o caminho do conhecimento, vai ter problema. Então, assim, a saída da vida é sabedoria, é o conhecimento, é se questionar. Então, por quê? Penso, logo existo. Redentescaço, ou seja, penso, eu logo existo, né? Cogito ergo sum. Ou seja, a partir que você pensa, você começa a existir. E Deus não tem problema nenhum com você pensar. Só que, às vezes, o cristão, ele acha que o pensar vai desviar. E eu já falo para meus alunos, cara, se o que eu tô falando aqui vai fazer você desviar, sai logo da igreja. Como assim? E sai logo. Forte isso aí. Porque se isso aqui, cara, desvia sua fé, você não tem fé nenhuma, não? Vai logo, vai viver logo a sua vida. Você não tem fé em nada. Você tá perdendo seu tempo na igreja. Como? E aí você pega a diferença, por exemplo, do sacerdote católico, dos padres. Os caras fazem filosofia e teologia. Então eles
faz isso das duas coisas, porque é uma completude, né? Grandes filósofos foram padres, né? Foram os teólogos, né? Da Idade Média, que pensaram muitas coisas que nós temos hoje, importantíssimas na sociedade. Então, assim, esse caminho filosófico, ele é um caminho que traz resposta para a nossa vida pessoal e para a sociedade. Sim. Também. Mas, para nós fecharmos aí, qual é o conselho, agora te pegando aí, né? Como professor, qual é o conselho que você daria aí para um jovem aluno seu hoje? Qual é o conselho que você daria? Diante disso tudo, diante da trajetória que você contou, do que você viveu, né? Saiu da periferia, né? Saiu assim, iniciou morador de periferia, iniciou uma vida na escola pública, foi parar, né, num mestrado, foi parar num doutorado, num pós-doutorado, hoje professor de filosofia, né, tem essa consciência hoje, essa maturidade filosófica hoje. Qual é o conselho que você daria para um jovem hoje, diante Então, disso tudo que você viveu? então, eu acho que é você encontrar. É uma pergunta difícil de responder. É você encontrar o seu caminho. Eu fiz um livro aqui, no ano passado, né? Sabendo Sendo Meu Chamado. Que é um livro que começa a ter esses questionamentos filosóficos, mas no viés bíblico mesmo, como devocional, que é justamente sobre isso. Por quê? Eu acredito um pouco, né? Que nós estamos aqui e tem algo realmente que é só seu, que é só para você fazer. Né? Ou seja, que é você que tem que fazer, é sua mão que tem que ser. Ninguém vai fazer tão bem quanto você. Não adianta, é para você. Então, o universo, ordenado dessa forma, você vai fazer. Não tem que as pessoas falar, cara, mas como que essa pessoa chegou ali? É tipo se fosse o caminho. Então, existe um pouquinho, eu acredito, de cada uma dessas etapas da filosofia e também da teologia bíblica também cristã, que vai ajudar. Agora, quando você encontra o que é sua, o que é o seu fazer, você faz com naturalidade. Você faz com tranquilidade. O problema é você descobrir. Ou seja, isso está de acordo com as suas habilidades, né? Uma vez eu inventei de tocar teclado, ficava lá e não saía nada. Não sai, cara, não rola. Então, assim, o que é seu, o que é para você, você vai conseguir, não vai ser pesado. Você vai conseguir Faz mais desenvolver. leve, assim, você vai mais tranquilo. Então, às vezes, o aluno ele vai, não, eu vou fazer medicina porque dá dinheiro, por exemplo. Mas, cara, você tem que ver algo que te dá prazer, você fazer. E outra coisa, se você pudesse fazer até sem receber, eu faço esses livros aqui, vários deles aqui, as pessoas nunca pagaram nada. Hoje eu recebo os últimos livros, e agora eu estou mais exigente, eu não faço mais sem ser remunerado. Não faço. Não faço. Os últimos que eu fiz, que eu faço, tem livros feitos em vários estados no Brasil, né? Fiz um recentemente que passou nos Estados Unidos, fui lá, participei, mas assim, mas eu faço por vontade, já fiz vários sem, ou seja, sem precisar do dinheiro. Então é isso, você descobriu o que você quer, porque a filosofia ela vai te ajudar a construir isso aí. Escolhe algo que você gosta de fazer, que você faça bem e vai se dedicar a isso. Sim. Mas que nem você falou aí, eu tenho uma dúvida, que nem você estava falando em relação de escrever. Você escreve, a pessoa te chama, você vai lá e escreve para ele, ou ele já tem um texto, ou você que tem que elaborar tudo? Então, Entendi. é o que a gente faz. Tipo assim, às vezes você pega, por exemplo, um violão. Você pega um violão que a música começa a dedilhar, você toca uma música. Eu fico olhando e falo, como que esse cara faz isso? Não entra na minha cabeça. Como que esse cara, do nada, começa aqui, ouvido, eu falei, mas o ouvido eu não escuto o que ele está escutando. E é algo assim, você quer. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa de São Paulo, uma pessoa bem financeiramente, uma pessoa, né, classe média alta. Eu sonho em escrever um livro. E aí uma pessoa de língua portuguesa pegou o livro dele para fazer, ele não gostou. Um jornalista pegou, não aprovou. E aí eu cheguei lá para visitar a igreja deles, falando que queria fazer o trabalho. Você faz? Eu falei, faço. Só que eu fiquei pensando, poxa, ele já registrou um livro de um jornalista que fez, já registrou de uma pessoa de língua portuguesa. Poxa, quem sou eu para fazer, né? E aquilo que para você. E quando a pessoa, como que eu vou construir? Vou escutar a história do cara, a história dele. E aí eu começo a catalogar a história, começo a ouvir pessoas, e vou juntando na minha cabeça, vou fazendo uma ordem cronológica daquilo ali. Na minha perspectiva é muito simples, isso é rápido, eu faço isso em 2 meses, sei lá, faço um livro, por exemplo. Mas tem pessoas que isso não é fácil. Tá doido. E aí o cara ficou um tempo para fazer o livro, eu fiz em 2 meses. E aí não foi nenhum nem 2 livros que foi nessa situação, de pessoas que estavam tanto tempo querendo fazer, e aí a gente encontrou e fizemos em. Aí as pessoas depois, é interessante, depois as pessoas falam, caramba, não vou pagar isso tudo, o cara fez tão rápido. Mas tipo assim, mas ele ficou um tempo sem fazer lá. É aquilo assim, que fosse para você mesmo fazer, né? Então eu escuto a pessoa,
dependendo, vou fazer entrevista com a pessoa, escuto pessoas que compõem a história dela, tento ver por outro ângulo, tento pegar o que é mais importante. Não dá para você pegar a história de toda a pessoa. Entendi. Você tem que ver o que a pessoa quer e a partir dali você vai construir a história dela e alguém de fora. E é uma coisa que eu gosto muito. Porque quando você senta para conversar com uma pessoa, você escuta coisas das pessoas que nem esposo, os filhos sabem. E tem coisas que você fala, olha, que aí você vai lembrando, ó, mas isso aqui não pode colocar no livro não, tá? Ó, isso aqui não é fulano, não pode saber não. Então assim, e aí você vê as pessoas, e é emocionante, porque muitas dessas pessoas são pessoas idosas já, né? Já viveram uma vida. E isso me traz uma experiência, e é o que eu faço de graça. De graça. Sem precisar pagar. Claro que a gente precisa comer, né? Sim. E aí eu vou citar Aristóteles, né? Que, Platão é uma das ideias, é o mais importante. Não, mas aí a gente precisa comer. Como que você vai pensar se você não comer? Tipo assim, como que você Já vai... dizia vovó, saco vazio não para em pé. Tipo assim, então assim, eu escutaria de graça, sem problema, ficaria, mas a conta vem, né? Então assim, então acho que esse seria o caminho, né? Você, algo que você gosta de fazer que não seja pesado, você que não seja tão difícil, que esteja de acordo com a sua natureza. Porque aí você vai encontrar, através do ato, a sua potência. Entendi. Então, o seu conselho para o jovem é? Vai estudar, senão você não vai ganhar dinheiro. Vai encontrar o seu próprio caminho, É isso né? Ou seja, aí. aquilo que você gosta de fazer, que você tem habilidade natas para fazer, e a partir de vai estudar aquilo ali, vai aperfeiçoar, ou seja, vai deixar de ser um ato para ser uma potência, com uma semente que pode tornar-se uma árvore, né? Sim, sim. Então, para a gente entender esse processo, nascido em periferia, Jefferson, nascido em periferia, iniciou, né, a sua vida, né, escolar, né, acadêmica, na escola pública de Viana, né, escola pública, conseguiu chegar, né, mesmo com o sacrifício da vida adulta, a dificuldade que a vida adulta impõe, conseguiu chegar num mestrado, num doutorado, num pós-doutorado, e aí começou então escrever uns livros, né? Lançou aí livros aí por várias cidades, né? do Brasil, né? E teve um, né, que você lançou nos Estados Unidos. Aí, ó. Ano passado. Pô, e como é que foi? Você não quis calar, não? Não quis calar. Por quê? Porque, tipo assim, querendo ou não, nós brasileiros, até eu, se eu fosse pra lá, eu ia ficar, cara. Já era. E por que você não quis ficar? Voltou pra periferia novamente. Porque eu descobri, né? Eu já entendi o que é minha vida, então não faz sentido Entendi. viver uma outra vida que não seja minha. Entendi. Mas como foi lá? Então, surgiu assim, uma pessoa de lá me procurou e iria fazer uma fala no centenário da Igreja do Evangelho Quadrangular, 100 anos, e me pediu para olhar o texto. Me procurou na internet, não conhecia essa pessoa, e me achou na internet, no Google. E aí depois de um tempo eu ajudei essa pessoa com um texto, a pessoa perguntou, olha, eu vi que você fez o texto de uma pessoa ali, eu vi que você fez de outra pessoa, de São Paulo, e não sei da onde. Quanto você cobra pra fazer um livro desse? Porque eu tenho uma história, eu gostaria de ter um livro. Eu falei, olha, é assim, 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 mas você teria que pagar a passagem, né? Eu teria que ir aí, hospedagem. E como brasileiro, né? Eu gostaria de conhecer os Estados Unidos e, sobretudo, Los Angeles, né? Que é onde nasce a Igreja do Evangelho Quadrangular e onde nasce o pentecostalismo moderno. Mas foi sua primeira vez que você nasceu pra fora ou não? Foi a primeira vez, porque na verdade eu top. nunca tive uma ambição assim de sair, muita Sim. coisa assim. Na verdade, e aí quando ele me fez a proposta, o que eu fiz? Eu fui lá, renovei o passaporte, mais ou menos no mês de maio, e fiquei, beleza, vou fazer. Só que eu tava passando algumas dificuldades pessoais e deixei aquilo pra lá. Aí depois passou mais um mês, uma outra pessoa em Santa Catarina falou, cara, você tem que ir nos Estados Unidos. Aí eu lembrei, poxa, cara, tirei o passaporte, mas não tenho visto. Aí depois passou mais um tempo, em agosto, uma outra pessoa dos Estados Unidos falou, você tem que vir aqui. Caraca. Você tem que vir aqui porque você tem doutorado, você faz pesquisa e você vai ter um grande trabalho aqui. E é isso, é isso. Eu falei, tá bom, vou atrás do visto então. Eu fui lá, tirei o visto, foi rápido e foi tudo tranquilo. E aí quando eu tirei o visto, eu falei, pastor, isso foi em dezembro. Tô pronto para ir, vamos fazer o livro, vamos. E aí pegamos, fizemos o livro ali com um mês, do mês e pouco fizemos o livro. Ele comprou a passagem e eu fui. Entendi. Mas lá você ficou quanto tempo lá? Fiquei pouco tempo, já tinha começado as aulas aqui. Eu vi lá também que você tava com a Ana Paula Valadão, né? Porque é um evento que ele faz, né, em Boston. E aí ele convidou ela para cantar e também para falar do livro dele também, né? O livro dele foi lançado somente em e-book na época. Mas o interessante é que como o nosso caminho, o nosso trabalho pode levar isso. E como eu estava lá em Boston, Massachusetts, eu aproveitei e falei, cara, eu tô lá, eu tenho que ir em Los Angeles.
Só que Los Angeles, Califórnia, é no outro lado do país. Mais de 6 horas de voo. Caraca. E aí, cara, eu já tava lá, depois do lançamento, eu embarquei só pra lá e fui pra Los Angeles. Cheguei lá, eu tinha alocado um hostel, acho que era $60, acho que era uma coisa assim. Quando eu fui ver o Uber pra ir, ali pertinho da Calçada da Fama, em Hollywood, tinha feito a reserva. Quando eu fui ver o Uber tava dando 80 vezes 5 na época, né? Falei, não vai rolar pagar Uber pra ir lá, ficar 3 horas dormindo e voltar. Fiquei no aeroporto mesmo, né? Dormi ali pela manhã, já entrei no Uber e fui na universidade, fundada pela fundadora da Igreja Evangélica Quadrangular, e ali no Uber mesmo, o motorista falou, cara, aqui é uma cidade maravilhosa, fica por aqui, mano, que não sei o que, Isso aqui, mesmo. não sei o que. Aí foi indo, aí eu cheguei na universidade, fui muito bem recebido, né, as pessoas, eu encontrei o reitor lá da faculdade, as pessoas me receberam muito bem como pesquisador, fui muito bem recepcionado. Depois passei na Rua Azusa também, que é onde começa o movimento pentecostalismo. Assim, todo pesquisador, Famosa, se Rua você Azusa. começa uma coisa, vai até o fim. Sim. Então eu queria ir lá, eu queria conhecer. Conheci a casa fundadora da Igreja Evangélica Quadrangular, M.C. McPherson. Cheguei lá para fazer a visita, você tem uma visita guiada. Aí eu conversando com a pessoa responsável, a pessoa falou assim, você é pesquisador? Então você fica sozinho aqui, você faz a visita só, sonho ficar sozinho na casa da mulher, e eu tô atarefado, falei, beleza. E eu fiquei lá só na casa dela, e eu aproveitei para ver os detalhes, né? Na cozinha dela, no banheiro, sentei lá sobre a cama da fundadora da igreja, uma tarde, passei uma tarde lá, olhando a Que frente. experiência, né? Pera aí, você tava na casa da fundadora da igreja. Já Na casa da Amy Assembly sozinha. Sozinho. Deu me livre. Como vai. pesquisador. Ficou com medo? Tá doido? Porque Você tá na cama da mulher? na cama, Tô fora. os objetos lá. E aí depois eu dei uma visita no templo, e aí depois eu falei assim, cara, agora eu tenho que visitar quem? Quem? A fundadora da igreja. Ah, Aí Você foi no túmulo. eu fui ao cemitério. Caraca, você foi mesmo, você mapeou, você quis Sim. os detalhes. Verdade. Aí fui ao cemitério, cheguei lá no cemitério, lá as pessoas foram bem solícitas, né? E procuraram, o cemitério é maior que um bairro, cara, grande. E aí mapeou, só que não dava pra ir a pé. A mulher falou assim, mas você vai a pé? Eu falei, uai, tem que ir a pé, não tem como. Aí ela ficou assim, tipo assim, não tem como ir a pé, é longe. É um cemitério grande, mas grande mesmo. E aí eu fui lá, localizei, fez um mapa, localizei o túmulo, cheguei lá, fiquei um tempo lá, sentei lá, no pôr do sol, fiz uma reflexão no túmulo. E aí foi um momento especial, um momento que eu queria vivenciar, né? Tive aquele momento ali. E aí depois lembrei que tava na hora do voo, já quase chegando na hora do voo, tinha que ir embora para o aeroporto, Los Angeles, aquele trânsito. E aí eu falei assim, cara, não vai dar para seguir a rua do cemitério certinho, né, a rua? Eu tive que andar, correr ali por onde tinha túmulo mesmo para chegar a tempo. Meu Deus do céu. E aí, correndo risco, mas assim, fui lá e deu tudo certo. Mas no final, as recepcionistas do cemitério lá, tava tendo cremação lá, né, também, né, então prepararam uma cesta de guloseimas para mim, me fizeram, olha aqui para você, tal, com água, com tudo, assim, boa viagem de retorno. Nós amamos muito os brasileiros, então assim, Caraca, que legal, que recepção, né? foi tudo bem legal, né? E aí eu retornei para Boston, né? Passei um dia em Harvard, também queria conhecer também a universidade, participei de um culto, né? Dos direitos civis políticos lá, Martin Luther King, era uma comemoração, foi um momento também emocionante participar da catedral também de Harvard também. Fui convidado, um soldado de direito. Então, assim, foi bem emocionante participar lá, ver aqueles louvores de cena de filme americano mesmo, Sim. vivenciar aquilo, estar na maior universidade do mundo. E aí depois um pastor me perguntou, cara, você já está aqui, por que você não fica aqui? Oh. É aquilo que você Então, falou, que né? pergunta, hein? Nossa. A pergunta do milhão, né? Você olhar pra gente aqui. Aí um outro chegou, brasileiro, já tem um apartamento para você aqui, fica aqui, a gente tem um apartamento já, tá disponível aqui. Aí o pastor vai ficar, falei, cancela essa passagem. Eu falei, não, pastor, não é meu objetivo, não, ficar aqui não. E aí foi isso. E isso tem a ver, desculpa te cortando, Não, pode. e isso tem a ver com a questão filosófica que nós estávamos comentando mais atrás, né? Útil, mas não necessário. Isso, mas assim, você pensa em Porque voltar você já se novamente? encontrou. né? Não, eu penso para estudo, se for necessário estudar. Hoje eu não tenho essa
Você tem o sonho de morar fora do Brasil? Eu não tenho fora. Inclusive, eu não tenho. A minha vida está em qualquer lugar. Eu não estou delimitado a locais, entendeu? Eu moro em qualquer lugar, né? entendi. Não tem essa coisa. Tudo é necessidade no momento. Se for necessário trabalhar em algum lugar, eu vou trabalhar. Né? Se for desenvolver um projeto, eu vou. Agora, um sonho pessoal de morar. A vida para mim é muito simples. Né? A vida pra mim é muito simples. Eu não preciso de muita coisa para viver. Não quero muita coisa. Então, assim, não preciso estar num país do primeiro mundo, aquela coisa toda. Qualidade de vida mas a vida é muito mais do que materialismo. Né? Com certeza. A vida é muito mais do que isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o Papo Massa de hoje, né? Meu muito obrigado ao Dr. Jefferson, né, por estar aqui conversando conosco hoje, né? Trouxe aí, né, a experiência de vida, os desafios, né, Mike? Com certeza. Eu achei muito interessante. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Ter tirado todas as minhas dúvidas. Você viu que eu perguntei muitas coisas. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe aí. E eu queria também aqui agradecer também os nossos parceiros massas, né? Fabi Moda Cristã, Tamires Paper Design, nós temos também Emix Studio e Design e Carol Semijoias, né? São esses parceiros massa que nos ajudam aqui nesse projeto, a desenvolver esse projeto. Acessem aí, né? Vai estar aí abaixo do vídeo aí o Instagram, sigam lá, né, os nossos patrocinadores, que você vai ver que só tem coisa bacana para vocês, tá bom? Então fica aqui também, não se esqueça, né, de seguir o Papo Massa, né? Importante. De compartilhar o Papo Massa no YouTube, no Isso TikTok, aí. no Instagram, né? Nós temos aí essas várias plataformas para poder, né, passar, né, conteúdo para a vida de vocês. Então, meu muito obrigado. Deus abençoe vocês. Até Em nome mais. de Jesus.